Na segunda parte da entrevista do jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho ao Planeta Azul, ele fala da necessidade da busca de consenso visando a superação dos entraves surgidos com a Constituição de 88. E também da pulverização eleitoral, que transforma partidos políticos em balcão de negócios. Ele fala da importância da educação no processo de formação política do povo brasileiro, que ele considera autodidata. E também da necessidade de resgate da autoestima e da disciplina da juventude. Acompanhe. Reforma nós temos que fazer no todo. Mas, veja, se temos tanta necessidade de tanta reforma, por que já não reformarmos a base, uma Constituição que dará uma nova nação com respaldo não só no quesito federação, como no sistema eleitoral, como no sistema democrático, porque o eleitor que vota hoje, sequer ele sabe em quem realmente vai votar. Acontece que o eleitor aqui é utilizado. Ele não elege para que seja um governo que ele precisa, onde ele tenha mais felicidade, mais segurança, mais escola, mais saúde. Não. Ele apenas elege por interesses de grupos. Mas se nós não começarmos uma revolução, vamos chamar de revolução cultural, nós não vamos sair disso. Mas precisa que o povo tenha consciência do que é que nós precisamos para termos uma nação brasileira, que ainda não temos. Como é que nós vamos transformar isso? Precisamos da sua ajuda, professor. Seria preciso, antes de nós cogitarmos, por exemplo, de uma nova Constituição, de procurarmos o mínimo de consenso em torno dos grandes problemas. Existe um problema federativo? Vamos, antes de apresentar precipitadamente um projeto de emenda constitucional mudando a estrutura, vamos discutir a questão federativa. Será que nós temos condições para que o parlamentarismo funcione? Há os que querem a manutenção do presidencialismo. Mas será que o nosso presidencialismo não leva a exageros? É preciso, primeiro, na minha opinião, uma discussão profunda das alternativas. E depois, como nós pretendemos viver numa democracia, sujeitar a decisão popular a essas alternativas. No preparo dessa decisão, é preciso também conscientizar o povo da importância do seu papel e dar-lhe um mínimo de formação política. Porque ele tem um mínimo de formação política, mas o povo brasileiro é um autodidata. É verdade. E como autodidata, ele pode se enganar também. Aí é que está o problema. Nós temos o hábito de querer fazer as coisas rapidamente e mal feitas. Veja que na própria elaboração da Constituição atual, como ela estava demorando, resolveram acelerar aquilo. E o Ulisses Guimarães, que Deus o tenha, instruiu a Câmara para aprovar o mais rapidamente possível, porque não dá para prolongar mais tempo aquela discussão. Quem sabe uma discussão mais profunda dos problemas levasse a soluções mais adequadas ao Brasil. Agora, isso tudo também veio de uma ideia errônea, a ideia de fazer que a Constituição pré-ordenaria o desenvolvimento do Estado brasileiro, da ação do Estado. Era a teoria famosa da Constituição dirigente. Uma boa Constituição é uma Constituição para adaptação a novos desafios. Quem é que pensava em internet? Quem é que pensava em fake news em 1988? Tudo isso pesa no sistema eleitoral. Hoje todo mundo se escandaliza ao saber que nós temos cerca de 30 partidos registrados, 70 e tantos em organização, mais 18 ou 19 ou 20 representados no Congresso Nacional. Isso é fruto da representação proporcional. Não só esse fracionamento é condenável ou ridículo, porque não existe 30 ideologias diferentes, como produz um efeito perverso. É possível que a programação governamental seja colocada de opções ideais. Ou seja, sou de esquerda, os partidos de esquerda votam aquilo. Sou de direita, os partidos de direita votam contra ou votam a favor de outra coisa. Agora, o que acontece num quadro como esse é que, na verdade, eu usei esquerda e direita, não existe. Existem corpúsculos partidários aí. Como não existe o liame, não é possível o liame ideológico,
William, isso é possível pelos interesses. E eu não preciso insistir nesse ponto, que ele é muito conhecido. A propósito, o professor foi membro do Conselho Federal e presidente do Conselho Federal. E na educação, todo mundo fala, hoje, em qualquer jornal, hoje nós precisamos de educação. Mas qual educação? Essa educação metodológica com português e matemática, que no ensino médio hoje ficou estabelecido que é igual para o Brasil todo? Mas é só isso? Professor, nós estamos muito mal em termos de educação. A vida acadêmica, a vida de sociabilidade entre as pessoas não existem mais. O que é que nós vamos fazer com a educação nesse país? Está muito ruim. O Conselho Federal de Educação, você deve se lembrar bem, era composto por membros que tinham mandato superior ao mandato do presidente da República, ou de duração maior que do presidente da República. Portanto, maior do que de qualquer ministro da Educação. Era uma mentalidade de que a educação é um problema que está acima dos problemas políticos imediatos. E, consequentemente, precisa ser analisado com isenção, objetividade, o que profundamente desagradava aos ministros da Educação e outros políticos. E aí a razão pela qual o velho Conselho Federal de Educação acabou sendo destruído e sendo substituído. Agora, eu acho que no Brasil, além do aprendizado das disciplinas que são necessárias para a vida de todos os dias, como matemática, português, é preciso também que a escola se preocupe em dar uma formação de cidadania. E formação de cidadania não é apenas pregação moralista, é um conhecimento profundo, mais profundo da história e dos valores tradicionais do país, para que aquele que sair da escola compreenda o país em que ele vive e perceba que ele não está vivendo nem no Afeganistão, nem na Etiópia, nem em Nova York, nem em Paris. Não existe mais a necessidade de prestar um serviço militar. Nós temos um grande problema com o tráfico de droga, um grande problema com crianças ou jovens que estão abandonados, até um terceiro poder que está existindo aí, que é aquele de milícias, que é aquele de alta corrupção para beneficiar um período de felicidade sem nenhum civismo, sem nenhuma instituição que consiga resolver esse problema, eu diria, da sociedade. Será que a obrigatoriedade do serviço militar, naquele período de um ano, na faixa etária entre 16 e 17 anos, não daria uma condição até curricular melhor para esse jovem que está abandonado? Aprender a arrumar sua cama, problema de melhorar a sua disciplina, melhorar o comportamento e ter valores cívicos, que hoje me parece que estamos esquecendo que esta é uma nação, este é um país, e isso nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros. E nós não temos encontrado esse respaldo em lugar nenhum. É melhor investir no ser humano do que perder esse ser humano. É que as Forças Armadas e o Serviço Militar têm um papel relevante, mas elas não são, na verdade, as instituições que devem preparar a juventude, de modo geral. O Serviço Militar pode trazer um plus para a formação dos jovens dentro de um espírito de disciplina, de civismo, etc. Mas eu acho que essa não é uma atribuição que deva ser cometida principalmente para as Forças Armadas. A educação moral e cívica, ou a formação cívica do indivíduo, é imprescindível. O grande problema é que essa formação moral e cívica pode servir para uma doutrinação ideológica, vendendo-se um lado das questões e não se contando o outro lado das questões. Muitos dos professores que atuam nessa área fazem doutrinação ideológica. E isso é um problema que já vem das próprias faculdades em que eles são preparados. Na verdade, o regime militar criou a disciplina esperando uma doutrinação favorável ao regime. Os inimigos do regime se aperceberam disso e tomaram os lugares de professores de educação moral e cívica e o tiro saiu pela culatra.
Isso é verdade. Estamos sempre no impasse. Mas impasse ou não, nós havemos de achar uma solução. O Brasil, voltamos ao assunto que nós tocamos há pouco, tem necessidade de 1000 reformas. Mas as soluções ainda são extremamente controversas a respeito de todas essas questões. Por isso que eu insisto. Não adianta convocar, por exemplo, uma constituinte que vai repetir os erros da outra, porque se não tiver havido uma discussão prévia dos problemas. E, na verdade, mesmo havendo discussão prévia dos problemas, frequentemente aqueles que têm o poder de decisão não enxergam as consequências dos seus atos. O Brasil tem muito o que discutir sobre o seu futuro. Uma nova Constituição é a chave que pode abrir a porta de uma profunda mudança. Um novo desenho do território brasileiro, com um menor número de municípios e de estados, vai gerar economia de recursos públicos e fortalecer a democracia. Se você gostou da nossa reportagem, acesse e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. A Constituição de 88 abriu uma porção de brechas para que o Supremo Tribunal Federal se imiscuísse com questões que não seriam da sua competência, porque seriam questões políticas.